diferentes. Trabalhar esses dados e fatos, um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam dessa vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu Cantar das Etnias, da Sociedade Cultural Guaraniense, mantenedora do grupo folclórico polonês Águia Branca, com músicas étnicas, culturais e variadas, de época e atuais, entrevistas e outras atividades, tornando o programa agradável e variado. Vilmar Persson apresenta o Cantar das Etnias. Dez horas e 2 minutos, chegando aí mais um Cantar das Etnias neste sábado, que dia hoje, 24 de maio, né? Olha que bonito, tá? Quantos graus? Agora aqui eu tô no estúdio 2, não é no principal, né? Aqui diz que tá 22, ó, 22. E tem a data ali, ó, que chique, parabéns aí, Jonas, eu não tinha percebido isso aí. 10 horas e 3 minutos, né? 24 de maio de 2025, 22 graus. Ah, que coisa bonita isso. Depois eu até vou fazer uma foto. O estúdio hoje, com o Rodrigo Zorzo na mesa, né? Lotado de pessoas aqui. Nicole, vamos ver que o sobrenome é Nicole Weisten Edelstein. Vai estar aqui falando sobre polonidade, né? O professor Lauro, tem mais pessoas aí que já estão no estúdio, vai estar cheio o estúdio daqui a um pouquinho. Tem live, já está no ar, né? Já está no ar. E fazer uma lembrança aqui, né? Hoje, Guarani das Missões, em especial, vai fazer a abertura oficial aí dos 150 anos de polonidade no Brasil. Também os italianos, essa semana, comemoraram aí, dia 20, fizeram um marco na praça em Guarani das Missões, dos 150 anos. E hoje também, vamos lembrar aqui que dia 24 de maio é comemorado na América Latina os suecos também. É a data meio, 24 de maio de 1891. Então veio três navios na época, né? 3 vapor. E a data meio é 24 de maio. Então hoje na Argentina, no Brasil, é dia de lembrar o dia da imigração sueca. E também, claro, todos os outros. Então 134 anos. E naturalmente que em Guarani das Missões, comemorando aí o 76º, assim se diz, professor? Acertei. 66. E tá bom. Então, eu estava agora falando aqui, professor, eu estava apresentando a rádio, né? Então, 150 anos de polonidade, 150 anos de italiano. Os suecos no dia de hoje também. Então, é a data meio, né? E hoje também os 66 anos de Guarani das Missões. Hoje não vamos rodar as nossas vinhetas aqui, mas vamos agradecer aos patrocinadores, né? Naturalmente. Supermercado Amigão, Sicredi, Agência de Guarani das Missões, família Persson, já tá no ar, né? Ela tá na live. Que bom. Não, essa ficou boa. Tá bom. Família Persson e Anderson, Farmácia Bela Vita, da doutora Fabiola, né? O Jornal Comunicador de Integração,
Daniela Maria Donadel, a Dani, pareceu o melhor amigo aí. Salão da Cris, Dr. André Tichoschi, o Eros Tichoschi, Ariel Tichoschi, Leandro Amaizon. E também nosso amigo Fraga, né? O Ronaldo Fraga aí, fazendo cortes de cabelos especiais. Muito bem. Essa música que está tocando aqui tá em português, mas eu gosto muito dela, mas eu vou colocar ela inteirinha, porque ela fala da polonidade e daquilo que toca o coração do polonês. Vamos escutar. O amor brilhar, jamais a nossa terra escrava ficará. Lutar pois pela pátria, nosso dever será. Jamais a nossa terra escrava ficará. Lutar pois pela pátria, nosso dever será. E aniversário do município também, né? Vamos escutar um pedacinho do hino. E claro, e para homenagear também o hino da Polônia. Feitas as apresentações, feitas homenagens iniciais, estúdio pessoas importantes, polônicas hoje, fazendo aqui a presença aqui para falar de polonidade, naturalmente, né? Estamos no estúdio com o professor Lauro Luiz Marmiric, que vai nos auxiliar, ou vai dirigir o programa, né? Cicerona. Tá ligado ali? Vamos ver se tá ligado aqui. Agora está ligado, né? Aqui é tudo muito informal, assim, para vocês, para não se sentirem assim constrangidos no momento, né? Porque aquela pessoa que está em casa são pessoas que entendem muito bem o que se passa às vezes dentro de um estúdio, né? A gente fala às vezes, pode ser às vezes mal entendido, às vezes bem entendido, mas sempre a gente quer ser bem entendido. Eu me esqueci ainda, essa semana tivemos um português de Portugal visitando Guarani Missões, da região do Minho, né? Minho. Descobri que o Minho é um rio que faz divisa com a Espanha.
E os portugueses de Guarani das Missões eram da região do Minho. Que chique, né? Freguesia. Meus familiares da minha esposa, inclusive, são daquela região da Espanha e de Portugal. Bom dia, professor Lauro. Bom dia, Vilmar Persson. Bom dia, prazer e alegria nós termos a presidente da Braspol Nacional, que reside em Curitiba, Lourdes Kochene, já guaraniense, porque já esteve aqui na última Polfest, já conhecedora da capital polonesa dos gaúchos, seu acompanhante, seu namorado, seu esposo. Aqui à minha direita, logo nós temos a doutora Nicole Weinstein Edelstein. Também tem sangue polonês, né? Ela está representando a Sociedade Polônia e ela tem os gabaritos de fazer o passaporte polonês. Não é carta polonesa, vamos deixar. É passaporte polonês. Existe a carta e o passaporte. Para apresentar aos nossos convidados, eu gostaria de dizer que o Vilmar Persson é sueco. É de origem sueca, é escritor, um grande pesquisador da cultura sueca e polonesa. A Guarani das Missões vieram primeiramente os suecos, ficaram pouquinho tempo, permaneceram alguns, já vieram os poloneses. Então a colonização guaraniense ela é sueca e polonesa, né? Praticamente no mesmo ano. E italiana também. Posteriormente, né? Vieram os italianos e outras. E aí vem, né, professor, já que mexeu, né? Sim. Vai ter espaço para todo mundo. Podemos passar um pouquinho das 11 hoje? Podemos, né? 5 minutos. 5 minutos, tem sequência. Os suecos, agora fazendo uma pesquisa mais recente, né? Em 1891, que é o ano de chegada aqui, eu fiz a pesquisa da linha do campo, até passando de Dona Otília, linha por linha, lote por lote de quem entrou, né? Então, em 1891, só entrou 14 famílias no interior. Só 14. Sim. E aí eu digo, mas e os suecos e os poloneses, esse pessoal todo, onde é que foi parar? Certamente estavam nos barracões, abrindo estradas e picadas para poder entrar. Deve ter sido isso, é uma dedução lógica, não... Mas... Até o primeiro nome, o mais antigo de registro, é Harlos, é do outro lado do rio aqui. Sim. Aqui era Colônia Guarani. Colônia Guarani. Toda essa questão da colonização, ela passou por Guarani. Todos os municípios até fronteira com a Argentina teriam que passar por Guarani. Porque Guarani era um núcleo, né? E Porto Lucena era outro. Então... Santa Rosa, por exemplo, também. Foi mais tarde, né? São Luís Gonzaga também, outras regiões para cá. Mas o Vilmar Persson, só para concluir, ele é sueco e é polonês também. Ele coordena esse programa desde o ano 2000, né? Quando inauguraram a rádio. Primeiro final de semana depois eu já estava fazendo 99, 2000. Porque você fazia o programa na outra rádio. Na outra rádio, E aí você me convidou para fazer. E eu sempre tive um pouquinho de facilidade para conversar, um pouco, né? Muito, né? E aí vai fazer 25 anos agora, em dezembro. Mas que prazer e alegria, viu, Vilmar, termos então a dona Lourdes, a dona Nicole, e hoje Guarani das Missões estará repleto de autoridades, de lideranças polônicas, lideranças do governo do estado também, que aqui estarão, para marcarmos este lançamento oficial, este ato oficial, mesmo que já tenha havido outras atividades. Carlos Gomes, por exemplo, já teve atividades no mês de abril, e daí já desde então começaram a destacar os eventos, como todos eles dentro dos 150 anos da imigração polonesa no Rio Grande do Sul. A pedido do consulado, aí sim, a pedido do consulado, neste ano recém, ou a partir deste ano, houve um encontro em Áurea. Áurea é a capital dos poloneses, é a capital brasileira, é a capital dos poloneses brasileiros no Rio Grande do Sul, e Guarani das Missões é a capital polonesa dos gaúchos. E a cônsul reuniu nós dois municípios e designou a nós
atividades para que nós organizássemos estes 150 anos. A partir daí houve reuniões, houve mobilizações, assim, de forma bastante morosa até. Eu conversei com a dona Lourdes durante um bom período, né? Conversando sobre isso. Depois criamos um grupo, todo mundo começou a acompanhar. Mas eu diria assim que de lá para cá muita movimentação houve, muita empolgação, muito entusiasmo. E hoje é o lançamento oficial. O desejo é de que a partir de agora as comunidades se mobilizem mais, se articulem mais, que o governo do estado, que os governos percebam a importância dos poloneses a nível de Rio Grande do Sul. Nós falamos na imprensa toda, nós estamos destacando que nós somos, a nível de Rio Grande do Sul, conforme últimas pesquisas que eu andei vendo a nível de Brasil, que nós temos 5 milhões de brasileiros, de descendentes de poloneses a nível de Brasil, e que nós temos 1.200.000 descendentes a nível de Rio Grande do Sul. 1 milhão de descendentes a nível do Rio Grande do Sul é tanto quanto 10% da população do Rio Grande do Sul. Nós, além de todo o trabalho cultural, todo o trabalho de formação em várias áreas, de atuação em várias áreas, desde os 150 anos da imigração sofrida, nós destacamos a cultura. Hoje poderíamos destacar a cultura, poderíamos destacar a economia. Hoje, dos poloneses? A nível do Rio Grande do Sul. A do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aqui, Guarani foi colonizado em 1891. Os poloneses chegaram em 1875, entraram por Carlos Gomes, entraram por Rio Grande, Jaguari, entraram por Porto Alegre, vários. Nós temos mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul que hoje têm descendência. E a maioria são reimigrantes, né? Reimigrantes. Nós estamos divulgando que nós temos aí em torno de 30, 40 Braspós a nível do Rio Grande do Sul que estão assim se organizando e tudo mais. Então elas estão se mobilizando, se articulando. Mas em 1906, isso que eu gostaria de destacar, nós aqui, os poloneses já instituíram uma escola agrícola, 1906, chamada Chapeuzinho. E lá eles ensinavam português, matemática e conhecimentos agrícolas. Já tinha internato. Hoje nós temos a escola que sequenciou aquele trabalho, porque era uma escola particular. Hoje nós temos uma escola estadual técnica agrícola que forma 130, 140 técnicos agrícolas e manda para o Brasil inteiro. Forma aqui em Guarani. Ela teve origem ali com os poloneses. E também aqui no núcleo Comandaí há que se destacar uma grande participação na economia dos poloneses. Foi aqui, nessa região, nos anos de 1932, 1934, que foi introduzida a soja. 32. Cislau Biejanco, professor lá da Universidade de Santa Maria, trouxe esses grãos para cá. E os primeiros grãos de soja plantados no Brasil, estou me arrepiando, foram plantados em Guarani das Missões, na colônia Guarani. Existem umas polêmicas. Né? Existem umas polêmicas. Depois Santa Rosa, que é um município próximo, registrou como capital nacional da soja. Mas vamos entender, eu acho que é importante falar. Professor, eu entendo, pelo que eu pesquisei, que Santa Rosa introduziu o soja preto, que era o forrageiro. Soja preto. E o soja amarelo, que é o que hoje do comércio, foi aqui com o Cislau Biejanco, que era da Universidade de Pelotas. Então são destaques que a gente faz para iniciar e para acolher vocês nessa noite, nesse dia memorável, porque a partir das 14h30 tem a rústica, depois tem a sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores, e à noite sim, nós temos então esse jantar, essa abertura, esse lançamento, tudo organizado, tudo bonito. Eu postei umas fotos hoje, está tudo já preparadinho. Então vai ser um prazer, uma alegria nós recebermos a todos que vêm de fora e recebermos, acima de tudo, essas lideranças que a gente vai pedir nas falas posteriores para que nos ajudem e para que motivem e para que cobrem. Nós estávamos no governo do estado e nós cobramos. Nós, os poloneses, precisamos do nosso espaço. Nós precisamos ser referendados e precisamos ser valorizados enquanto etnia, enquanto edificadores de toda uma história que é hoje a realidade.
Não temos aliás, temos uma imigrante viva que veio da Polônia aqui. Tínhamos dezenas há poucos anos atrás. Agora, falecidos, temos só uma imigrante viva, mas nos orgulhamos da nossa descendência. Temos usado o slogan sangue polonês, coração gaúcho e brasileiro. Então, nos alegra a presença de vocês. Muito bem, já mudou bastante. Antes o polonês tinha, de certa forma, vergonha de falar o polonês. Hoje não. Vamos falar aqui então com a doutora? Não. Professora? Não. Só presidente. Que chique. Olha que simplicidade. Só presidente da Braspola a nível de Brasil, né? Que prazer estar contigo aqui no estúdio. Maria Koszeni. Pronuncia para nós. Bom dia. Dzień dobry, moje imię jest Maria de Lourdes Kuchenne. Bom dia a todos os presentes, obrigada pela acolhida neste programa, né? Com a presença do senhor Vilmar, com a senhora Nicole, com o professor Lauro, com o nosso conselheiro fiscal da Braspol Nacional também, o Nelson, que está me acompanhando nesta viagem. E estamos aqui com grande satisfação neste município, né? Este ano, participando das comemorações da vinda da imigração dos poloneses, né? O nosso Sesc Centenário, 150 anos da vinda dessa imigração. Com a sua fala, professor Lauro, eu acho que o senhor expressa muito bem essa realidade. Mas antes disso, eu tenho que dar bom dia a todos os ouvintes, né, da rádio Guaramano, né? Que acho que tem bastante, é bem abrangente, né? É FM, então ela vai bem a milhares de quilômetros de distância, né? Então isso é muito bom. Este ano é muito significativo e essa mobilização da comunidade polônica existente no estado é que faz, de fato, o governo e todas as autoridades locais olharem com olhos com mais delicadeza, com mais prestatividade, com mais atenção, com mais carinho, até pela quantidade de descendentes de poloneses que temos aqui. Eu fico vendo, às vezes, a nível de Brasil, esse censo, já faz muitos anos que não se faz o censo. Mas eu percebo que muita gente tem a descendência polonesa e às vezes não é o sobrenome, porque o sobrenome é outro, mas no seu sangue carrega laços da polonidade, né, por parte de mãe. E é muito expressivo isso, então acredito que nós temos um número maior até do que pode se ter colocado com relação ao último censo. E essa expressão aí da comunidade é que faz e dá valor, né, para que a comunidade como um todo também se mobilize mais para manter essa valorização da etnia dos imigrantes que vieram aqui para o Brasil, para o estado do Rio Grande do Sul e que também contribuíram em muito. Não só escolas agrícolas, mas institutos religiosos, congregações religiosas, escolas para se preservar a língua, porque antigamente, quando vieram para cá, na grande dificuldade, só sabiam falar o polonês. Por isso que se agrupavam entre a própria comunidade, né? E ali estabeleciam-se as casas e também construíram as igrejas, inúmeras igrejas feitas de madeira. Muitas ainda são preservadas até hoje. Então, os imigrantes trouxeram consigo a fé e a coragem de vir a um país desconhecido de cultura e de língua e desbravar essas terras, porque aqui só tinha matas, então tinha que se fazer carreiros, criar estradas, poder construir as suas casas, fazer as suas vilas, as suas comunidades. E no decorrer dos anos, eles contribuíram para que esse país também crescesse. Então, os imigrantes e seus descendentes fizeram e ainda fazem um papel muito importante na economia, na educação, em todos os segmentos
da economia e de todas as áreas a nível de Brasil. E Rio Grande do Sul, com esse movimento dos 150 anos, é um despertar fabuloso. Eu tenho acompanhado de longe, né, de Curitiba até aqui, mas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo movimento, né, que as comunidades estão fazendo, independente de serem núcleos da Braspol, porque durante esses 35 anos, em Guarani das Missões, já tem 34 anos, só o núcleo da Braspol de Guarani das Missões. E foram 45 núcleos fundados no decorrer desses 35 anos. Alguns talvez ainda precisam ser reanimados, né? Mas muitos com bastante disposição, e muitas outras associações e outras entidades, grupos folclóricos, sociedades, né? E aqui em Guarani tem as associações. As duas, Associação e a Braspol. E o grupo folclórico também, né? Então é um grande movimento que isso está acontecendo e despertando nesse estado do Rio Grande do Sul. Então isso mostra o quê? Que o povo tem no sangue o seu sentimento, né? Carrega consigo aquele amor à pátria mãe, né? E aqui demonstra de todas as formas, né, como é possível. Então isso me faz muito lembrar quando o Papa João Paulo II, né, o Karol Wojtyła, foi eleito Papa. A movimentação a nível de mundo foi assim extremamente forte. E aqui no Brasil, os descendentes de poloneses puderam levantar as suas bandeiras, porque muitas vezes, se sentiam oprimidos por outras etnias que às vezes até se sobrepunham, né, com relação aos descendentes de poloneses. E dentro daquilo que aconteceu em 1978, hoje eu vejo em 2025 acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, esse despertar e mostrar a sua identidade e o seu patriotismo. Então, o estado do Rio Grande do Sul está de parabéns, e Guarani das Missões também, por ter tomado adiante essa iniciativa de coordenação desse movimento todo, juntamente com o município de Áurea, né, que são os dois que assumiram essa responsabilidade, e de todos se comprometendo e mostrando aquilo que é possível, né, para as comemorações dentro dos seus municípios e das suas comunidades. Temos também o município do Seta, não sei como é que ele se envolve nesse contexto. Professor, tem outros municípios, Carlos Gomes, assim, Áurea, sem ser Guarani. Quando nós iniciamos, isso, então, Guarani das Missões e Áurea, e daí já se uniram a nós o município de 7 de Setembro, que é um município que emancipou de Guarani das Missões, que também tem 80%, 90% de descendentes poloneses, e os municípios próximos a Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Agora, eu destacaria o seguinte, nós estamos numa simples coordenação, mas cada local está fazendo a sua parte, né? Nós queremos estimular, nós queremos fazer que toda a comunidade gaúcha perceba que tem vários municípios que estão fazendo esse trabalho. Foi Cândido Godói, Campinas das Missões? Também Cândido Godói, né? Um município aqui vizinho, que a Braspol também precisava dar como diz, uma apimentada, né? Conhecer um pouquinho mais, pediram para nós ir lá. Cândido Godói é um município com descendência alemã, mas tem e russos também, né? Campinas, 2, 3 comunidades de poloneses muito bem organizados, muito bem articulados, né? Assim como em vários outros municípios também, né? Muito bem. Vamos escutar agora um pouquinho. O pessoal está perguntando aqui. Primeiro vamos deixar um abraço aqui para o rapaz lá o Tchê Gaúcho. Ele está lá em Paranaguá, o gaúcho, né? Era de Guarani das Missões, filho de Guarani das Missões aqui. Longe escutando a tradição aí dos gaúchos e dos poloneses lá no Paraná. E também estão pedindo aqui qual o contato da entrevistada que encaminha passaporte polonês ou carta polonesa, quer dizer, então já está surtindo efeito, né? Só que tem um estado, estava me lembrando, o estado é um país, Liechtenstein, né? E aqui tudo está em
Aqui É pertinho do microfone aqui, vamos falar então. é tudo precioso. Aqui em Stein é precioso. É né? precioso, pertinho do microfone assim. O né? Einstein é Então, vamos falar com a Nicole. pedra do vinho e Edelstein é pedra preciosa. Pedra preciosa. Nicole Westenstein Edelstein. É interessante esse sobrenome aqui. Eu já tinha ouvido Stein. Mas tá bom. Vamos saber como é que isso funciona. Eu sou polonês e eu quero fazer meu passaporte. Como é que funciona? Não é carta polaca, então. não é? Então, Bem pertinho. Deixa eu. Bom dia a todos. Meu nome é Nicole. Eu represento hoje aqui a Sociedade Polônia de Porto Alegre, eu sou diretora de marketing, e o Passaportes Poloneses. Então, como funciona então para fazer o seu passaporte? Vocês vão entrar em contato comigo. E aí existem aquelas pessoas que já têm a informação das suas árvores genealógicas. Essas pessoas, eu vou mandar um modelo e elas vão preencher as informações das suas árvores genealógicas. Começa fazendo a árvore, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe. Não, começa quem é que veio da Polônia. É teu avô, do inverso, então. É teu bisavô. Então, quem veio da Polônia até chegar em ti? Eu quero saber ali a data que nasceu, a cidade que nasceu. E aqueles que vieram com passaporte russo ou austro-húngaro, como é que ficam esses? Calma. Não, eu tô atropelando, Calma. Esse é o pessoal antes de 1918. Então, eu sabia que tinha uma separação. Pessoal antes de 1918 é complexo, tá? É complexo, né? É complexo, porque... O que acontece? Como tiveram duas grandes guerras na Polônia, se perdeu muito documento, não se tem acesso a documentos, porque foi destruído o país por 2 vezes, né? Sim. E a força polônica mostra que não somos... né? Tá dando a música. A gente não se dá por vencido assim tão fácil, que o país se levantou e hoje é uma referência em diversas questões tecnológicas de avanço, que quem foi à Polônia fica impressionado. Mas voltando ao tema. Então, como foi destruído, é muito difícil a gente conseguir reaver os documentos. Então, pessoas nessa situação, se tem a documentação, a gente ainda talvez consiga resgatar a sua cidadania. Do contrário, seria uma questão de carta polaca, né? A presidente aqui da Braspol sabe a dificuldade que é uma carta polaca. Carta polaca não é um documento assim que a gente consegue tão facilmente. Mas, voltando a quem veio depois de 1918... O que a gente precisa? Bom, vamos montar a árvore genealógica, começando com quem veio. Se vocês já têm essas informações, ótimo, vocês mandam a árvore pronta que eu vou analisar a viabilidade. Bom, vocês não têm essas informações. Bom, então a gente vai fazer uma busca genealógica, no seu caso, né, para conseguir montar essa árvore. Uma vez montada a árvore, aí eu vou analisar. Existem vários quesitos ali que são impeditivos, vamos dizer assim, da gente conseguir a cidadania polonesa, né? Por exemplo, a cidadania polonesa ela só era transmitida pelo homem e ela começou a ser transmitida pela mulher a partir de 1933. Então, mulheres nascidas a partir de 1933, com filhos nascidos a partir de 1951... Então, 1933 é um marco, ó. É um marco importante para as mulheres. Para as mulheres. Antes disso, homens. Tem que ser daí pela linha paterna. Ah, pela linha paterna. Entendi. Né? Então, isso é um tipo de impeditivo importante, assim, no marco. Então... Existem essas diversas regrinhas, não só essa, né? Mas que eu vou ter que analisar. Uma vez tudo certo, bom, aí a gente tem outra etapa. Qual é a etapa? Vocês têm documentos poloneses? Tem muita gente que tem o passaporte polonês dos seus antepassados, que tem certidões de nascimento, que tem vários registros. Me manda tudo que tem em polonês que eu quero analisar. Se já tem toda a documentação, a gente vai fazer direto o processo de cidadania. Se não, a gente tem que fazer a busca de documentação na Polônia ou na Ucrânia. Por quê? Porque existem hoje cidades que pertencem à Ucrânia, mas que antigamente pertenciam à Polônia. Então, a busca é feita na Ucrânia, mas a gente aplica para a cidadania polonesa.
O processo para fazer a cidadania polonesa, ele é todo feito diretamente na Polônia. Então, a gente vai fazer todas as traduções juramentadas, a gente vai fazer a distribuição no Vojevoda, que é o órgão governamental que é responsável por dar a decisja, que é o documento oficial de que tu já és um cidadão polonês. E com estes documentos, que é a decisja e a transcrição da tua certidão de nascimento e casamento, se for o caso, polonesa, é que aqui no Brasil vai se fazer o passaporte no consulado, né? Daí o consulado polonês hoje fica em Curitiba, né? Então, ou tu vais a Curitiba ou tu aguarda o plantão consular na cidade mais próxima de você. Então, aqui pertinho, aqui em Guarani, provavelmente a pessoa vai ir a Porto Alegre, né? Então a gente vai ver aonde é os plantões consulares mais próximos para não precisar ir até Curitiba. Bom, o contato. Eu estava olhando aqui. O contato. É 51, né? Quem pediu aí, anota, ó, 51 99394 5439. Eu vou repetir. O código de área 51 99394 5439. E aí eu tô também no Instagram, no @, passaportes poloneses, tudo no plural. Ou nos procura, pode me procurar. Eu até vou postar, que é meu amigo no Facebook, eu vou postar uma foto do cartão, posso? Claro. E o professor Lauro também vai ficar com o cartão, né? E aí... eu vou estar mostrando ao vivo e fazendo várias edições de vários eventos aqui em Guarani. Então eu vou mostrar o jantar que nós vamos hoje de noite, o lançamento da Polfest, como é que se diz? Tu tá na frente da câmera. Que legal. Desculpa, mas é assim mesmo. Mas Nós vamos botar um bilhete grande ali. Câmera. Mas aí, então, voltando, no Passaportes Poloneses... @passaportes poloneses no Instagram. Isso, então aí. Assim, eu só não falo sobre regras e como se faz para aplicar para a cidadania, mas eu também gosto muito de difundir a cultura polonesa e mostrar tudo que está ao nosso alcance em relação à cultura polonesa. Então, um dos motivos que eu vim hoje aqui a Guarani é para mostrar essa festa bonita que o seu Lauro e que todo mundo de Guarani aqui está organizando. Depois tem uma linda festa em Aura, tem em Dom Feliciano, são caminhos Centenário. São caminhos que se abrem. São caminhos que se abrem e o nosso, assim, acima de tudo, é também a gente fortalecer a nossa polonidade, né? Que é tão bonita e que muita gente não conhece e que é também, assim, um dos objetivos poder mostrar quanta coisa bonita a gente tem. Não querendo tirar o teu mérito, né? Mas eu tenho um canal no YouTube, procura lá por Paulo Kochanik, que é o Paulo Querido, né? Ele é auxiliar lá do consulado em Curitiba. E eu fiz uma entrevista com ele também dá todos os passos para fazer a carta polaca. Quem é que vai me explicar uma coisa aqui? Porque de vez em quando eu fico assim um pouco retraído. Eu chamo polaco seria mais para castelhano, né? Para o espanhol. Brasileiro, ele é pejorativo? Quem é que me explica isso? Se é pejorativo ou não é? Chamar polaco ou polaca. Quem é que me explica isso? Porque uma vez eu fiz uma entrevista aqui, a pessoa saiu ofendida, disse que eu chamei ela de P, não posso dizer o nome aqui, que eu estava fazendo uma pejorativo. Como é que fica isso? Acho que tem que ser. Aqui nós definimos o seguinte: polonês e polonesa, ou polaco ou polaca, aqueles que são nascidos na Polônia. Os que são nascidos fora da Polônia são chamados de polônicos, polonini. Então, tem uma época que quando os imigrantes vieram e ficaram com o navio lá no Rio de Janeiro,
tinham muitas mulheres brancas, loiras, de olhos azuis, e que também não eram de descendência polonesa, mas por serem claras, foram chamadas de polacas. E também havia muita prostituição. Então, isto é um fato que maculou muito a imagem dos descendentes de poloneses ou até mesmo das imigrantes por esse ato pejorativo, né, de discriminação. E aí se colocou isso assim, então nós não somos polacas, porque aquele polacas era referente àquela situação que definia as mulheres prostitutas, né? Então daí se chamavam de poloneses. Nós gostamos do título de descendentes de poloneses, porque aqui no Brasil a gente chama poloneses. Polaco, mas é dentro do dicionário, né, do vocabulário, mas fora do Brasil, mais da expressão dentro da Europa. Então, normalmente é isso que se fala com relação a ser poloneses. É muito mais simpático, porque foi um ato, naquela época, muito marcante e que denegriu. Então, nós, os imigrantes, assim, nós somos poloneses, né? Para tirar aquela imagem dos polacos como eram pejorativos. O Ulisses, o Jaroszinski, né? É lá da tua terra, né? Ele, no livro dele, fala que não seria pejorativo. Existem várias correntes, então. Mas a mais forte é essa que seria pejorativa. Então vamos parar de falar polaco e polaca, né? Que vai ser. Vamos chamar de poloneses. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Professor, eu queria criar um pouquinho de polêmica. Eu não tenho sentimento nenhum quando nos chamam de polacos. Eu também não, me chamam de sueco. Né? Aqui em Guarani é muito comum. É comum usarem. Então, e nós não levamos a efeito de depende né? da forma de dizer, né, professor? Lógico, seu polaco, não sei o quê. Aí é que nem os alemães, nós chamamos aqui de alemão, né? E por aí vai, o italiano de gringo, né? E como é que é. E aí vem os outros detalhes que nós não vamos falar, né? Eu, pelo menos na faculdade, 4 anos me chamavam de polaca. E hoje nós nos encontramos, mais de 30 e poucos anos, a gente se encontra, o nosso grupo de formação, e eles não me chamam pelo nome. É a polaca. É uma forma carinhosa que eles têm e é uma identidade que eu fiquei, e assim, tudo bem, não tem problema. Chegar num consenso aqui, né? Que não é pejorativo. Não, porque polonês e polaco é aquele que nasce no Brasil. Então, isso que a gente faz, esse esclarecimento. Então, hoje eu sou de descendência polonesa, sou de 3ª e 4ª geração por parte de pai e por parte de mãe. E eu sou polônica, com orgulho, porque eu nasci no Brasil. Então. E tens o passaporte? A imigração dos meus vieram em 1870, 60, a partir de 69, 71. Então, eu não tenho os documentos. E até porque, antigamente, até lembro de um fato que eu quero mencionar aqui. Como que era difícil, né, a vinda dos imigrantes poloneses ao Brasil. Sim. Então, a minha mãe me conta que a bisa dela sempre diz assim, olha, a babka veio dentro de um cesto no navio. Então, não se tinha bercinhos, era dentro de um cesto de vime, né? Porque era o único recurso que se tinha na época. Então, eu não tenho carta polaca e não tenho passaporte polonês. Carta polaca é uma questão de opção, né? No meu caso, sim, porque eu já estou mais de 30 anos, né? Quase 35 anos dentro de uma instituição a nível nacional, né? E para se conseguir também a carta polaca, sempre é sugerido que se as pessoas façam parte de uma instituição, né, que trabalhe em prol da cultura polonesa e que conheçam a língua, né, que domine pelo menos um pouco da língua, porque se tem interesse da carta polaca é porque tem interesse de ir para a Polônia. Não, e tem uma entrevista também. Tem entrevista e também saber sobre a Polônia.
né? Porque se não sabe nada, só vai querer ter por ter, também é essa dificuldade, né? Então, o passaporte, como você mesma falou, né? A partir de 1919, né? 18, que aí a Polônia novamente voltou a ser um país, voltou a ser um estado representativo, né? E antes disso, pelo domínio, então eles vieram com outros passaportes. E aí é muito mais difícil se conseguir, não é impossível, né? Não é impossível verificar dentro das igrejas, dos documentos, né, dos cartórios, a raiz do sobrenome. Mas né? tu sabe que tem assim um detalhe importante, né? A cidadania polonesa, ela é transmitida por iuris sangue. Ela é transmitida através do sangue e não é iuris solo. Ou seja, não basta nascer em terra polonesa para ser polonês. Para seres polonês, tem que ser filho de polonês. Sim. Então, o que significa isso na prática? Significa que ter a certidão de nascimento polonesa não é um documento suficiente para conseguir a cidadania. Sim. Então, a gente tem que conseguir provar que, além de ter nascido lá, tu era filho de polonês. Exatamente. Diferente do Brasil, que você... diferente dos Estados Unidos. E de outros países. Então, polaco ou polonês é em qualquer lugar do mundo pelo sangue. Pelo sangue, exato. Bom, já me perguntaram várias vezes, toda semana tem alguém me perguntando alguma coisa sobre a família, né? Mais ou menos todos os dias da semana tem alguém, ou me mandam um e-mail, ou me perguntam no particular. E um dia me perguntaram assim, eu não sei se a da minha família era polonesa por causa do sobrenome, eu estava olhando o teu aqui, né? E o que o teu avô falava? Falava alemão, polonês, ou que língua ele falava? Ele falava polonês, então vocês são poloneses. Vamos pelo óbvio. Sim. Né? Então já tem um meio caminho andado, Sim. né? Então, seu avô, o bisavô falava polonês, então já tem um caminho andado. Sim, não precisa ter o sobrenome. No códice do estado da entrada na colônia Guarani, o primeiro sobrenome é Saper. Seria austríaco. Mas pode ser de um polonês, que o passaporte pode ter vindo pela Áustria. Então, sempre vai ter esses pequenos e grandes detalhes. Né? 10h47, tenho mais de 10 minutos. Nós identificamos também quem é de descendência polonesa pela língua materna. Porque normalmente você pode ter outro sobrenome, mas se em casa você aprendeu polonês e aprendeu os costumes poloneses, mas principalmente a língua, significa que ninguém vai ensinar uma língua diferente daquilo que é materno, que é do sangue, né? Então, se eu sou de descendência polonesa, meus pais não iam me ensinar japonês. Sim. Né? A língua japonesa ou italiana ou chinesa. Obviamente eles falariam, e assim foi até os meus 7 anos. Minha mãe, eu inclusive só falava a língua polonesa. A dificuldade era falar com a empregada, que ela falava em português e eu falava em polonês. Sim. Mas depois a escola, então, isso já facilitou bastante que a gente voltasse a falar a nossa língua do Brasil, né? Que é a língua portuguesa, e depois teve as suas restrições também do uso da língua, né? A nível de comunidade. E agora voltamos novamente a ter essa liberdade de expressão, né? Tu sabe que... Pode falar. Não, tu sabe que no meu caso foi exatamente o oposto, né? O que acontece? O meu avô veio da Polônia. Meu avô veio da Polônia pós-guerra. E meu avô é um judeu polonês. E, sendo um judeu polonês, ele sofreu muito na guerra, né? Então, assim, não só os poloneses também sofreram, mas os judeus mais que todos, porque era uma perseguição absolutamente direta. Então, quando ele chegou no Brasil e foi recomeçar a sua vida, ele não queria falar polonês. E o meu resgate com a Polônia veio depois. Então, assim, hoje eu estou tentando fazer aula
para tentar falar polonês, porque é uma língua muito difícil, né? E eu não tive isso de criança. E aí, assim, dentro da sociedade Polônia, com o presidente, o seu Inácio, ele está me mostrando uma coisa que é sensacional, que é, independente da religião, a gente poder estar todos juntos e poder se respeitar por sermos poloneses, né? O Inácio é guaraniense, né? Sabia? Guaraniense, claro. Da linha claro. Harmonia. Inácio Kornowski, grande amigo nosso. Infelizmente não pôde estar aqui, mas estou representando. Bom, eu quero aqui aproveitar que eu estou com autoridades polonesas. São as pessoas, pessoas que nos... Aproveita para explorar bem. É para aproveitar. Eu vou falar agora como memorialista. O professor Lauro disse que eu sou escritor. Eu não sou escritor, eu sou memorialista. Eu faço memórias. E eu não vivo de escritos. Escritor vive de escritos. Eu faço memórias. Né? Então, eu sou memorialista. Eu tenho escutado bastante que os poloneses são uns coitadinhos porque foram massacrados na guerra. Foram. Não vamos tirar esse mérito. Mas eu quero saber, hoje, esse passado, esse crescer, né, nós tivemos 4, 5 gerações assim, com esse problema de carregar que eles vieram de lá por causa de guerra, de fome, que os países não tiveram solo. Hoje, Polônia, eu queria escutar de vocês para aquele polonês que está em casa, dissesse assim, tem orgulho de ser polonês. Entende? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês conseguiriam dizer isso para esse povo polonês que está escutando hoje? Hoje está todo mundo em casa, está chovendo, né? Estão escutando. Olha, eu posso falar a minha opinião, né, que talvez seja diferente pela questão da experiência que eu tive, né? Mas eu enxergo hoje, e até é importante, eu acho, falar isso, porque apesar da Segunda Guerra, em especial, ser uma guerra que foi absolutamente voltada 90% ao massacre judaico, eu enxergo os poloneses e os judeus muito parecidos. Porque nós somos povos que a gente não se dá por vencido. Não interessa aonde a gente está e o quanto estão tentando nos atingir. A gente se junta e a gente ressurge e a gente é forte e não é fácil nos derrubar. Então, o país Polônia foi separado na Primeira Guerra e a gente conseguiu ter um exército polonês secreto que se uniu e voltou a instituir o país pós Primeira Guerra Mundial. Veio a Segunda Guerra, tentaram de novo separar entre Rússia e Alemanha e tentaram de novo acabar com o país. E o exército polonês estava lá, firme e forte, e fez de novo o país ressurgir. E os judeus também são assim. Então, assim, eu acho que acho que tem que ter muito orgulho de ser polaco e de ter essa história de força e de sempre estar querendo ressurgir e não deixar a gente ser vencido. E, assim, eu vejo hoje dança, muita gente aqui no interior falando polonês e a cultura sendo propagada, assim como a judaica, mas, assim, é uma coisa muito, muito bonita que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Né? E é isso. Só complementando, Polônia passou por todas essas etapas, eu faço as tuas palavras, as minhas também, e Polônia conseguiu ressurgir de guerras, de destruição, né? De massacres, e então tudo isso está no sangue. Não tem como descrever. Está no sangue. E mais uma coisa muito importante: fé. O povo polonês tem muita fé, muita garra, muita perseverança. E nós, descendentes de poloneses, não somos diferentes. Porque se os imigrantes vieram para cá porque foram perseguidos, porque vieram em busca de liberdade e de pão e sal, não eram só pobres e oprimidos, não eram só pobres desfavorecidos, mas eles foram oprimidos. E junto vieram agricultores, mas vieram também pessoas
que tinham mais conhecimento e que esses conhecimentos também puderam ser aplicados aqui. Eles tinham formações, porque Polônia é milenar. Nós, Brasil, é que somos ainda criança perto da Polônia, em termos de anos, né, adiantados que eles têm com relação ao todo, ao desenvolvimento, à economia, cultura, religião e tudo mais. Polônia se expressa tanto na fé que é um dos países que tem maior número de santos poloneses, né? E quando tem o Papa João Paulo II, tá? E aí, quando nós estamos aqui vendo os nossos imigrantes que vieram para desbravar essas terras estranhas, nós hoje o que nós fazemos? Nós lutamos. Quando eu falo, eu me arrepio inteira, porque está no sangue essa vontade de deixar esse legado para as futuras gerações, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, e isso não é em vão. Isso aqui, tudo é muito importante para as próximas gerações. Enquanto o Pinóquio pega... O Pinóquio, o apelido dele é Pinóquio, viu? Não sei porquê, não. Enquanto ele pega o microfone, a Polônia se reconstruiu. E um detalhe importante para nós irmos fechando, né? É que a Polônia hoje está valorizando muito, está querendo valorizar cada vez mais os descendentes em outras nações. Então, isso é importante nós destacarmos, que a Polônia, ela não esqueceu dos seus descendentes, dos que emigraram da Polônia, vieram para cá, os nossos imigrantes, e está fazendo um trabalho muito bonito através dos seus segmentos constituídos, né? E um detalhe importante, Vilmar, depois nós tínhamos todo mundo vindo, né? Nós temos um hino da Polfest, e a expressão polaca não é menosprezo, é um amor que se tem pelos poloneses e pelos polacos aqui em Guarani das Missões, também é importante destacar, né? Bom, professor, vamos aproveitar aqui, ó. Hoje é 24 de maio, tá ali na rádio, está escrito ali, ó, 24 de maio, 2025, já está quase... Inclusive está registrado ali. Então, hoje, o que nós temos em Guarani das Missões? Abertura oficial dos 150 anos da imigração polonesa, Sesc Centenário, né? Durante o dia, o que nós vamos ter? A 10ª Rústica Regional. E, tem o nome, 150 anos da imigração polonesa. Um dia nós vamos ter uma rústica Czesław Biesanko, se Deus quiser. Vamos se lembrar desse polonês. Poderíamos ter uma rústica em homenagem aos suecos? Por que não? O que mais nós vamos ter? Às 19, antes, sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores, em homenagem aos 150 anos de imigração polonesa. Naturalmente que vai ser falado dos italianos e também vai ser falado dos suecos, que o dia é hoje de comemoração, 134 anos de imigração. 19 horas, Santa Missa na Igreja Matriz, né, ao lado do salão na praça, tá? 20 horas, recepção das autoridades, comunidade em geral, vai ter informação de mesa, né, professor? Sim. Fala das autoridades, tá aqui a liderança, lançamento oficial da 17ª Polfest, que ela tem já cunho internacional, né? Viu, Mari, nós estamos comemorando 66 anos de emancipação político-administrativa em Guarani das Missões. Então, todas essas atividades estão em meio. Guarani foi emancipado em 1959. Nós fomos colonizados em 1891. Nós fomos emancipados em 1959. Muito bem. E então estamos vivendo estes festejos todos. Lato. É que joga o baralho? Também jogam baralho cheio. É por isso que eu sei, eu não sabia. O que mais vamos ter aqui? Desculpa, me lembrou uma jogada do Gamão, que é o Xexbeix. Então, o que mais nós vamos ter aqui? A apresentação logomarca dos 150 anos, 21h15 danças folclóricas, 21h30 jantar. O curso de artesanato já aconteceu, né? Ontem concluímos, tivemos a Cariane Models, que é a nossa representante braspolina também aqui do Rio Grande do Sul, né? E vai estar de noite hoje, o artesanato dela vai estar lá. Vai estar exposto. Gastronomia. Gastronomia, religiosidade, a missa às 19 horas, detalhe importantíssimo, Vilmar, e pessoal que está nos ouvindo. Hoje Guarani tem muitas atividades, tem encontro familiar dos capelãs que são italianos, inclusive com bênção do Papa e comunhão, com o bispo que está vindo aqui. Tem comunhões hoje, nós temos muita gente envolvida em comunhão, muitas famílias. Nós temos aniversários de 90 anos, de 60 anos. E aí a missa
das 19 horas, porque o pessoal estava nos perguntando, tem missa de primeira comunhão às 16. Tudo bem. Então, quem está envolvido vai na missa das 16. Os demais, as BAPT, os JADE, que nós gostaríamos que estivessem com mais tranquilidade nessa missa especial, que é das 19 horas. Muito bem. Professor, para quem quiser ir na janta ainda hoje de noite. Nós ainda temos ingressos para serem adquiridos, ainda há espaço, então o pessoal que desejar de última hora também poderá comparecer. Tem Tcharnina? Tem Tcharnina, tem Pierogi, tem Sraze. Vai ter Sraze. Carninha de porco, costelinha, que é do polonês também, tem comidas diversas, tem saladas, então, enfim, mesclado a R$50. Extremamente barato. Para concluir, né, já ainda para nós temos 5 de tolerância. 5 minutos. Dizer que esses últimos anos a polonidade aqui avançou muito. Eu acompanhei isso. Tanto que eu estou usando aqui uma camiseta, né, do Serce Polski, o que é? Coração Polonês, que em função de um grupo que criou aqui o grupo para turismo, né? Então, aproveitar esse gancho aqui para dizer que nós, em Guarani das Missões, com grupos de 30 pessoas, né, nós fizemos aí um roteiro fantástico. E Guarani das Missões tem coisas que os outros municípios não têm. Nós temos as casas polonesas, casas típicas, uma praça com a estátua do Papa João Paulo II e tantas coisas polônicas que às vezes a gente não enxerga. Em 1996 nós começamos a língua nas escolas municipais. Então, são muitas coisas, nós estamos acostumados, vocês que vêm de fora, vocês não conhecem isso, mas quando nós começamos a ver o quanto nós temos, isso é uma fábula, né? Então, para agradecer aqui a presença, então, um bom dia aí para Maria, para despedida, meio minuto. Despedida não, um até breve, que eu acho que sempre é importante a gente retomar aos caminhos, aos espaços onde nos acolhem com tanto carinho, com tanta delicadeza, com tanta cordialidade. Eu só tenho a dizer ao povo de Guarani das Missões que vocês estão de parabéns. Há uma infinidade de pessoas aqui com disposição, com vontade de dar continuidade a esse legado, a esse trabalho, dessa junção de todas as etnias que fazem parte desse município e que tão bem se relacionam. Então, e ao Estado do Rio Grande do Sul, parabéns pelos 150 anos da imigração polonesa e que cada vez mais os descendentes de poloneses possam estar cada vez mais representativos junto aos órgãos oficiais para que também recebam todo o apoio necessário, tanto a nível nacional como internacional. Bardzo dziękuję. Muito bem. Brevemente, então, Nicole. Muito obrigada pela oportunidade de me receber. Obrigada a todos aqui presentes, a quem está nos escutando, ao seu Lauro, que me abriu essas portas. É com muito orgulho que eu faço parte da sociedade, que estou podendo representá-los e que eu possa, então, trazer mais sonhos à tona e fazer com que mais pessoas possam ter o seu passaporte polonês e que as portas do mundo e da Europa se abram para essas pessoas. Me procurem nas redes sociais ali, no Passaportes Poloneses ou pelo telefone. Eu vou postar o teu cartão, tá bom? E muito obrigada e nos vemos de noite e continuem acompanhando para ver os lindos festejos. Professor Lauro, os 5 minutos está esgotando. Ó. Bardzo dziękujemy. Jeszcze Polska nie zgniła, dopóki my żyjemy. Então, estamos vivos, vamos manter essa tradição. Nos unamos, gente, que esse sangue que circula em nossas veias, de fato, fortaleça essa vontade do polonês, que cada vez estejam mais unidos, mais vivos e que se respeitem, que valorizem essa tradição dos nossos antepassados. Muito bem. Então, agradecendo aos nossos patrocinadores, esses que nos mantêm no ar, né? O Supermercado Amigão, a Sicredi, a Agência de Guarani das Missões, Família Persson e Anderson, a Farmácia Bela Vita, da doutora Fabiola, o Jornal Comunicador Integração, da Nelly Maria Donadel, a Dani, a melhor para o seu melhor amigo, o Salão da Cris, doutora André Tiroski, Alves Tiroski, Ariel Tiroski, Leandro Lamaison e também o nosso amigo Ronaldo Fraga. Desejando a todos aí um bom final de semana, muita paz, muita luz e que possamos nos encontrar muitas e muitas vezes aqui.
Rodrigo, obrigado pela técnica, né? Obrigado a presença de vocês todos aqui no estúdio da Guaramã. E vamos aí, então, em frente, que atrás vem gente que dizia isso, era o Adão Galo, né? Vamos em frente, que atrás. Vamos.